Nos últimos 7 domingos, nos propomos a viver uma série de mensagens com o tema Igreja Desnecessária ou Igreja Necessária. Como viver em contexto como o que estamos vivendo, de caos, de pandemia, sem perder o senso de comunidade. Uma pergunta que, para mim, ela se torna uma pergunta crucial é, depois de tudo que vivermos, depois de todo esse momento em que estamos vivendo tão crítico, tão estranho, será que ao final disso nós ainda seremos uma igreja necessária aos nossos tempos? Eu tenho entendido que Deus nos tem dado a oportunidade de refletirmos, de repensar a nossa própria existência como igreja. Igreja não é um prédio, igreja não é um templo, igreja são pessoas, são os discípulos de Jesus, são todos aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus e que se reúnem em diversas partes. Hoje estamos reunidos em nossas casas, estamos reunidos em diversos lugares, mas ainda somos igreja. A igreja que Jesus deseja que seja viva, que seja real, que seja experimentada em dias como esse, em dias de caos. Quando a igreja enfrenta esse caos, precisamos aprender a ser essa igreja necessária. E tenho entendido que ao visitar as 7 cartas, as 7 igrejas no Apocalipse, nós vamos ali ter a oportunidade de ver, aprender e de relembrar verdades que Jesus, o próprio Cristo, ele expõe à sua igreja através desta visão que o apóstolo João tem. Ao escrever o livro de Apocalipse, logo no início, João tem uma visão de um Jesus glorificado, um Jesus supremo, poderoso, majestoso. E as primeiras palavras que esse Jesus apresenta nesta visão ao apóstolo João, não só é essa nova visão de quem é Cristo, mas também de mostrar quem ele deseja ser para a sua igreja, e mostrando aqui ele está vendo a igreja. Eu creio que Jesus está nos visitando nesses dias. Quando muitos perguntam onde está Deus, quando muitos perguntam onde está o amor, onde está a esperança, eu tenho percebido que Jesus ele continua vivo através da manifestação real da sua igreja. A igreja ela é hoje essa manifestação visível do amor, da graça e da misericórdia, da esperança, da fé. Tenho percebido em algumas conversas com alguns de vocês quantas oportunidades nós estamos tendo de compartilhar a nossa esperança, de compartilhar a nossa fé, a nossa segurança em Jesus. E quando nós lemos essas 7 cartas, eu creio que elas trazem uma mensagem em si. Como o número 7 é o número perfeito, é o número da totalidade, as 7 cartas a essas 7 igrejas apresentam uma mensagem completa que precisa ser vivida, aprendida e refletida na nossa realidade hoje. Nós começamos visitando a igreja na cidade de Éfeso, uma comunidade que era uma comunidade leal, uma comunidade que se mantinha muito fiel à doutrina, mas Jesus tinha algo contra essa igreja havia perdido o seu primeiro amor, a sua paixão, o seu encantamento por Deus e, consequentemente, pelas pessoas. Se queremos ser essa igreja necessária para os dias de hoje, quando enfrentamos o caos, precisamos ser essa igreja sensível, amorosa, apaixonada pelas coisas de Deus, mas também pelas pessoas. Nós não podemos sermos insensíveis diante de tanta angústia, diante de tanta dor, diante de tanta morte. Nós não podemos passarmos como uma igreja fria, uma igreja que não sente a dor do outro. Jesus traz uma mensagem também propícia para esse momento através da igreja de Esmirna, quando diz que devemos ser uma igreja disposta a sofrer. O sofrimento, ela faz parte da realidade de ser igreja. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos
por amor ao meu nome. E cada vez que somos mais alinhados com os propósitos de Deus, mais sofreremos muitas vezes a perseguição, o confrontamento da nossa fé. Seremos muitas vezes mal falados, seremos muitas vezes contrariados, seremos muitas vezes prejudicados financeiramente, economicamente, pela nossa fé em Cristo Jesus, mas a igreja de Jesus não pode ceder e manter-se fiel e ser fiel até a morte. Uma igreja necessária que enfrenta o caos nos dias de hoje deve ser uma igreja que aprende a lição que Jesus ensina à igreja de Pérgamo, que precisa ser uma igreja que continue buscando a verdade. Uma igreja que não permite que ensinos, como ele diz, ensinos de Balaão, tragam ali uma flexibilização na doutrina, mas que nós permanecemos com a nossa doutrina sendo uma doutrina integral, sem a flexibilizar, sem trazer ali uma certa, assim, um jeitinho, mas mantermos fiéis. Uma igreja necessária para enfrentar o caos é uma igreja que aprende com a igreja de Tiatira a manter-se uma igreja santa. Assim como o Pérgamo precisa aprender a manter a integralidade da doutrina, nós precisamos aprender com a igreja de Sardes a mantermos a nossa integralidade de vida. O texto diz na igreja de Sardes, e Jesus ele é bem contundente, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Nós não podemos ter somente uma aparência de vida, mas o nosso ser, o nosso coração precisa ser um coração que esteja vivo, apaixonado e alinhado com as coisas de Deus. Uma igreja necessária que enfrenta o caos deve ser uma igreja que entende, assim como Filadélfia, aprendeu a aproveitar as oportunidades. Eis que abre uma porta que ninguém pode fechar. Essa oportunidade que nós estamos vivendo, por mais que ela seja uma realidade cruel, por mais que ela seja uma realidade que traz a nós angústia, ansiedade, dor, é uma oportunidade que Jesus está dando à sua igreja de testemunhar o amor fiel de Deus. E nós precisamos entender que temos então um chamado para sermos uma igreja missional nesse tempo, né, podendo estar pronto a repartir a nossa fé, a razão da nossa própria esperança. Hoje vamos visitar então a última carta que Jesus escreve através do apóstolo João para uma igreja na cidade de Laodiceia. A igreja na cidade de Laodiceia, nós vamos ver, é a igreja mais rica de todas. Esta igreja está localizada numa região ali metropolitana da cidade chamada Laodiceia, que era formada por outras duas cidades ali bem próximas, a cidade de Colossos, que nós conhecemos através da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e uma outra cidade chamada Hierápolis. Essas três cidades, Hierápolis, Colossos e Laodiceia, formavam uma região metropolitana no interior ali da Ásia. Hoje a Turquia asiática era uma região rica, era uma região próspera, era uma região onde cruzavam-se rotas comerciais, e ali naquele cruzamento das rotas comerciais, essa região, ela se urbanizou, ela se tornou próspera, ela se tornou uma região rica. E assim como nas outras igrejas, nós vemos a mesma realidade também surgindo em Laodiceia. A igreja, ela tem ela tem uma influência muito forte da própria cidade. E Laodiceia, nessa sua influência de ser essa cidade rica, próspera, ela também molda a própria igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, em em Apocalipse, capítulo 3. Esta é a última carta, a sétima carta, o versículo de número
14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não, reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas direcionadas a estas igrejas são cartas em que Jesus se apresenta, em que se manifesta em algum de seus atributos. Após Jesus trazer a sua própria apresentação da sua pessoa, de quem ele é, algo que faz sentido para a realidade ali daquela cidade, daquela igreja, Jesus também apresenta um reconhecimento, um elogio. Jesus, ele está visitando essas igrejas, ele conhece a realidade, ele vê aquilo que a igreja está de alguma maneira fazendo que faz sentido. E Jesus também traz uma palavra muitas vezes de admoestação, uma palavra de confrontação, quando ele vê que a igreja está perdendo foco, quando essa igreja está se tornando desnecessária nas suas funções, no seu chamado. E por fim, Jesus traz uma palavra de promessa, uma palavra de esperança. Nesta carta para Laodiceia, não há um incentivo, não há elogio, há apenas palavras de exortação, palavras de confrontação. Das 7 cartas, esta é a carta mais dura. É a carta em que Jesus tem as palavras mais contundentes, mais fortes, buscando confrontar uma igreja em si mesmada, uma igreja que se olha e, como o texto mesmo diz, uma igreja que fala no versículo 7, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A região onde estava localizada a cidade de Laodiceia, é uma região vulcânica, uma região que em alguns momentos sofre por fortes terremotos. E num momento passado, naquela região sofreu um grande terremoto, um terremoto que abalou várias cidades ao redor. Muitas dessas cidades foram reconstruídas, nós vimos isso, a própria cidade de Filadélfia foi reconstruída, a cidade de Tiatira foi reconstruída. Assim também a cidade de Laodiceia foi uma cidade que ficou muito abalada após esse terremoto, mas diferentemente das outras cidades que precisaram do financiamento público, precisaram que Roma injetasse recursos para que essa cidade se reconstruísse, Laodiceia é a única cidade em que se reconstrói sem a necessidade da ajuda do Império Romano. Ela era tão rica e próspera que os seus próprios habitantes, aqueles que adquiriram um maior número de riquezas, os ricos, eles se uniram e através da sua própria riqueza eles reconstruíram a cidade. E essa mesma característica ela reflete na igreja. A igreja, ela também se via ali uma igreja rica, próspera, que não tinha falta de nada, não precisava de ajuda.
Curioso, Jesus não traz para essa igreja nenhuma palavra de conforto para uma provável perseguição. Então era uma igreja que não estava passando por perseguição, era uma igreja que não passava por necessidades, era uma igreja que se achava bem. Mas essa igreja que se sentia confortável, recebe de Jesus a palavra mais dura, a palavra de mais força e confrontação. É a carta mais pesada, é a carta mais crítica de Jesus. Jesus diz: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. O que precisamos aprender é que mesmo hoje, Jesus continua visitando as suas igrejas. A partir do entendimento da realidade das 7 igrejas, o que nós podemos aprender é que estas palavras de Jesus continuam vivas hoje. Jesus conhece as obras que nós, igreja, a primeira igreja batista de Campinas, a igreja dos cristãos reunidos na cidade de Campinas, Jesus conhece, Ele sabe, Ele tem nos visitado, Ele está nos sondando, Ele está nos olhando. E essa igreja recebe essa palavra muito dura e contundente de Jesus, que diz: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. E aqui essa palavra, para o habitante de Laodiceia, ele sabe o que Jesus está falando. Como eu disse no início, essa região metropolitana, urbana, era formada por um adensamento de 3 cidades: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Curiosamente, a cidade de Hierápolis era uma cidade conhecida pelas suas fontes termais. Ali havia águas que eram aquecidas em seu subsolo pelas atividades vulcânicas da região, e essa água era uma água que saía extremamente quente, era uma água que era usada até mesmo para tratamentos medicinais. Era uma água que muito requisitada, e muitas pessoas iam até Hierápolis para se banhar nessas águas quentes que tinham na região. Colossos, a outra cidade, era conhecida por ser uma cidade de fontes, de águas refrescantes, de águas frias, mas de muita qualidade, águas que eram muito procuradas pelos seus componentes minerais, que traziam o vigor, o refrigério para todos aqueles que a bebiam. Mas Laodiceia não tinha nem a água quente, nem a água fria. Laodiceia era uma cidade que, para se abastecer, ela construiu aquedutos que chegavam até Hierápolis e chegavam até Colossos e traziam essa água, a água quente de Hierápolis e a água fria de Colossos. Mas nesse caminho de torno de 15 a 20 quilômetros, essas águas, elas chegavam mornas. A água fria de Colossos se aquecia e chegava morna. A água de Hierápolis, que era quente, ela ia se esfriando e chegava morna. E a água que chegava em Laodiceia era essa água morna, uma água insossa, uma água que não era prazerosa na sua bebida. Por isso Jesus diz, e ele confronta a igreja, uma igreja que se mostra apática espiritualmente, apesar de muito rica, de muito confortável, de autossuficiente, sem necessidade de nada. Jesus diz assim: olha, eu experimento vocês e o gosto que eu tenho me dá ânsia, pois é essa água morna que existe nessa cidade, é a mesma água. Vocês estão vivendo num contexto de apatia espiritual, vocês continuam com uma falta de fervor, com uma mesmice espiritual, com uma mornidão de vida. Eu não tenho brilho nos olhos, vocês não têm vida de oração. Eu não vejo quebrantamento, eu não vejo choro pelo pecado, eu não vejo vontade, não vejo sede, não vejo fome das coisas de Deus. Eu vejo uma igreja apática. E aqui existe essa lição que Jesus traz, que quem dera vocês fossem
frios ou quentes. E nesse sentido, cada vez que eu visito esse texto, eu aprendo mais. O que Jesus está querendo dizer é que essa igreja, ela não é conhecida nem por ser uma igreja de águas quentes, com atributos medicinais, de cura, de acolhimento, como ela também não é conhecida por uma igreja de água refrescante, que dá alívio, que traz água para o sedento, mas ela tem esse gosto insosso de uma água morna. E Jesus condena isso. E agora eu quero falar para você, nós estamos falando da igreja, e muitos de nós estamos aqui muitas vezes também olhando e vendo, será que nossa igreja está vivendo essa apatia espiritual? Será que diante de todo esse caos que nós estamos vivendo nesses dias, de tantas notícias de morte, com tantas notícias de política, de crise econômica, será que nós continuamos apáticos? Será que o nosso relacionamento com Deus não precisa mudar? Será que o mesmo número de orações que eu faço é suficiente para sobreviver diante desse caos? Será que eu estou me sentindo confortável demais? E Jesus pergunta, eu estou vendo você. Sabe quando nós nos vemos, e agora somente através das redes sociais, ou através das mensagens escritas, nós temos o costume de dizer, olá, fulano, bom dia, tudo bem? E dependendo de quem nos pergunta, nós temos um pouco mais de afinidade ou até de intimidade, e nós abrimos um pouco e dizemos, está tudo bem, mas estou passando por isso. Está tudo certo, está tudo em paz, graças a Deus, depende. Nós parecemos que de alguma maneira nós estamos vivendo assim, quando Jesus, ao nos ver, ele pergunta, você está bem? E nós falamos, está tudo bem, Jesus. Mas Jesus, ele sabe, ele conhece. Ele está vendo você. Você está bem mesmo? Será que você está, de fato, vivendo a vida cristã que deve ser vivida nesses dias, coerente com a palavra de Deus? Vivendo o primeiro amor, resgatando esse primeiro amor? Aprendendo a viver com uma vida de santidade, aprendendo a viver uma vida alinhada com uma doutrina também santa, íntegra, entendendo o sofrimento como um caminho de chamado à perseverança, a moldar o nosso caráter? Ou será que nós continuamos a negar essa realidade que estamos vivendo hoje? Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, o fato é que existe uma probabilidade muito grande de nós nunca mais experimentarmos os dias passados, dias de 90 dias atrás. É muito provável que a cada dia que vivamos no futuro será um dia de mais angústia, de mais sofrimento, de mais medos, porque o conhecimento ele tem nos dado a entender a fragilidade da nossa vida. Nunca mais creio que os nossos contatos pessoais serão os mesmos como eram antes. Nós não sairemos por aí dando as mãos para qualquer pessoa, com medo de contaminação. Não caminharemos por qualquer ambiente sem cuidados básicos. O fato é que os nossos dias são maus. Estamos cada dia vivendo momentos mais tensos. E essa tensão, ela não vai melhorar. E muitos de nós ainda vivemos a negação de queremos viver o conforto que vivíamos no passado. E esse conforto não vai mais existir. O que Jesus está querendo nos mostrar é que Ele está nos dando uma oportunidade de reavaliar a nossa própria vida espiritual. Nós não podemos viver a mesma vida apática, a mesma vida sem o fervor.
Na verdade, os dias de angústia, dias difíceis, são dias oportunos para avivar a nossa fé, para nos despertar, nos tornarmos cada vez mais atentos, mais alinhados com a vontade de Deus. Dias difíceis, dias de caos, são dias oportunos para tirar de nós recursos que nos entorpecem, recursos que nos anestesiam. O fato é que nós vivemos nas últimas décadas confortavelmente, vivemos uma fé que não precisava ser de alguma maneira defendida, mas o fato é que a cada dia que passa, ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, se tornará mais desconfortável nesse mundo. E o que Jesus deseja é que nós nos despertemos, que nós aprendemos a viver de maneira coerente, a fugir dessa apatia espiritual. Quando as coisas voltarem, talvez para aquilo que nós estamos chamando do novo normal, você vai voltar a ter a mesma apatia espiritual, você vai voltar a ter a mesma vida de oração que você vivia tendo? Será que não vai melhorar nada na sua vida? Será que você vai passar por todo esse caos sem que na sua vida espiritual não se desenvolva? Como pastor, eu tenho a convicção de que talvez a gente nunca mais verá alguns dos nossos irmãos que costumeiramente nós víamos nas nossas reuniões, porque eles viviam uma vida apática, uma vida sem muita vontade de viver e culturalmente frequentavam a igreja, os cultos, faziam as suas orações, mas como a igreja de Laodiceia, uma coisa de morna, sem sentido. E passar por esse tempo de quarentena, de isolamento, fez com que essas pessoas simplesmente não faz sentido e continuam vivendo as suas vidas, sem que nada aconteça de mudanças. E se nada acontecer de mudança, essas pessoas vão abandonar a vida espiritual. Mas nós temos uma oportunidade de, enquanto estamos vivendo esses dias tão difíceis e estranhos, a buscarmos a Deus de todo o coração, a permitir que Jesus nos visite, nos confronte e nos mostre aonde estamos errando, o que nos falta fazer, o que eu não estou fazendo, como eu preciso orar, aonde eu preciso me quebrantar, que pecado eu preciso chorar, pelo que eu preciso me arrepender. Nós precisamos aproveitar esse tempo para um real despertamento espiritual. O que Jesus confronta essa igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que ela não está enxergando a sua realidade. A ponto que Jesus, ele mostra quem de fato é a igreja. Ele diz no versículo 17, ele diz, não reconhece o final do versículo 17, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Quando Jesus pergunta a você, tudo bem? Será que você está perguntando, você está respondendo, tudo bem, Jesus, tudo bem? Ou será que você sabe responder a essa pergunta, tudo bem? Você está bem? Você realmente está bem? A sua vida de oração realmente está bem? A sua busca por leitura da palavra de Deus realmente está bem? A sua mente, o seu coração realmente tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Os seus olhos realmente têm desviado-se do pecado e das tentações e têm olhado e buscado as coisas de Deus? Os seus pés realmente têm pisado por lugares dignos de um verdadeiro discípulo de Jesus, ou você continua pisando em lugares de imoralidade, de falsidade, de perversão? As suas mãos, tudo bem, as suas mãos estão sendo usadas para promover a justiça, para acolher o necessitado, para dar consolo ao que chora? Ou a sua mão continua sendo uma mão
disposta à ofensa, à violência, à imoralidade, a ser usada como uma força que propaga o mal. Percebe que Jesus, ele vê a nossa realidade e quando ele nos olha, o que ele diz é: você é miserável, é digno de compaixão, pobre, cego e nu. A beleza do texto é que Jesus não só ele traz com clareza a realidade das nossas próprias vidas, mas Jesus também se propõe a nos oferecer um caminho para que nós possamos sair dessa realidade miserável. E Jesus, ele traz, através da carta à igreja de Laodiceia, 3 metáforas que vão nos ajudar a perceber como podemos voltar a esse primeiro amor com Jesus, a ter esse despertamento espiritual. E Jesus usa primeiro uma primeira metáfora, que pode ser aqui para nós, para a nossa realidade, a metáfora de um caixeiro viajante, de um mercador. A cidade de Laodiceia era conhecida pelos seus grandes negócios. Era uma cidade efervescente no comércio, na indústria têxtil. E Jesus, ele diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre de mim, olha, eis que estou aqui e quero que você compre de mim. Compre de mim as roupas, compre de mim o ouro. É aquilo que Jesus fala e ele ensinou os seus discípulos no Sermão do Monte. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jesus está falando: compre de mim as riquezas eternas. Para de ficar correndo atrás do finito. Compre de mim o que não pode ser infinito. É o mesmo convite que o profeta Isaías registra no capítulo 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam, venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. O versículo 6 do capítulo 55 de Isaías diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Jesus faz esse convite à igreja de Laodiceia, como esse caixeiro viajante: compre de mim as riquezas espirituais, venham, e vocês verão que elas não têm custo nenhum, porque elas foram pagas. Eu já paguei por elas na cruz. Não desperdice esse valor que me custou o meu sangue na cruz. Pare de viver uma vida cristã apática, uma vida cristã sem gosto. Porque eu vivi e morri por você, eu sofri por você, eu lutei por você na cruz, eu chorei por você na cruz, eu morri por você naquela cruz, eu ressuscitei por você, eu te enviei o Espírito Santo por você. Venha a mim, compre de mim, para de se iludir com as riquezas desse mundo. Pare de achar que você vai ser mais feliz se você tiver mais recursos. Pare de achar que o conforto
de uma vida sem problemas, é a solução. Pare de querer achar o paraíso na terra. Desperte, ó tu que dormes, e venha ao meu encontro. Jesus, ele traz uma outra metáfora. Ele traz a metáfora também, assim, do caixeiro viajante que oferece a sua mercadoria, a sua riqueza espiritual. Ele também é a figura do pai que repreende o seu filho, quando ele diz, versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Hebreus, capítulo 13, o autor, ele cita Provérbios quando ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Não rejeite a disciplina do Senhor. Sabe, uma das coisas mais bonitas que eu vejo nessas cartas a essas 7 igrejas é um chamado ao arrependimento. É um chamado de Jesus que muitas vezes traz palavras que machucam, palavras de exortação. Mas isso mostra para mim que Jesus ama a sua igreja, Jesus ama todas as igrejas. Jesus, ele não desistiu de nenhuma delas. A todas Jesus traz uma palavra, um convite para que elas se voltem novamente por inteiro a Ele. E isso me ajuda a aprender que Jesus não desiste da igreja. Que nós não podemos desistir da igreja de Jesus. Quando eu digo que alguns de nós, provavelmente, quando terminar toda essa pandemia, o isolamento social, alguns de nós, na sua apatia, nem voltaremos mais para a igreja. Eu quero dizer para você que Jesus, ele ama a igreja. Jesus, ele se faz presente na sua igreja. Jesus se revela à sua igreja. E qualquer um de nós que dermos as costas para a igreja, nós estaremos desperdiçando a revelação de Jesus para nós. Estaremos desperdiçando a oportunidade de vermos mais plenamente quem é Jesus, pois Jesus, ele está pronto para mostrar quem ele é, mas ele faz isso à igreja, à sua noiva. Se você quer participar das bodas de Cristo, você precisa estar na igreja, você precisa fazer parte dessa igreja. E eu não falo aqui de participar de cultos públicos, eu falo de você estar de fato aliançado com Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, através do empoderamento do Espírito Santo, mas de maneira a entender a realidade da igreja nesses dias, que nós continuamos sendo a igreja de Cristo. E que a nós é nos dada a oportunidade de fazermos Jesus visível. E quando nos reunimos, 2 ou 3, ele está conosco. Ele está disposto a se mostrar, a se revelar. Diz que na igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era uma cidade também onde haviam desenvolvido um unguento, uma espécie de um colírio, que era muito usado e inclusive exportado como um remédio para muitas doenças oculares. E não é por acaso que Jesus, ele mesmo oferece, olha, compre de mim o colírio. Esse colírio que vocês vendem e exportam, é um colírio que não faz, de fato, o bem que vocês acham que ele deve fazer, porque o colírio que eu tenho é o colírio que abre os olhos de vocês para enxergar quem eu sou e o que eu estou propondo. Como pai que ama, eu vou muitas vezes ser duro. Como pai que muitas vezes, no amar, vai precisar ser rígido. Mas também, compre do meu colírio para vocês enxergarem a tal passo que chegou a apatia de vocês. Vocês se tornaram tão autossuficientes que vocês não estão enxergando quem eu sou. E a terceira
figura de linguagem que Jesus usa é a de um peregrino cansado, que chega à porta de uma casa e bate, e diz: eis que estou à porta e bato. Sugestivamente, a igreja de Laodiceia era uma igreja tão autossuficiente, não precisando de nada, que ela louvava para ela mesma, ela doava para ela mesma, ela pregava para ela mesma, ela construía para ela mesma, ela fazia tudo para ela mesma, que deu as costas para Jesus. Ela fazia tudo para ela e não para Jesus, porque Jesus não estava na igreja. Jesus é como esse peregrino que chega à porta da igreja e diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha... Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele diz: olha, eu estou do lado de fora. Vocês estão fazendo as coisas do jeito de vocês e estão achando que vocês estão indo bem, mas vocês me deixaram do lado de fora. Mas se você abrir a porta, eu entrarei e eu cearei, eu sentarei à mesa com vocês. Sentar à mesa com Jesus é sentar com alguém que nós desejamos, é trazer a alguém a reconciliação. Nós não sentamos com os nossos inimigos, muito pelo contrário, muitas vezes nós fazemos tratados de paz ao redor da mesa. Ao redor da mesa nós nos reconciliamos com as pessoas. Alguns de nós que muitas vezes acabamos tendo algum tipo de desconforto, é quando nós nos convidamos para as nossas casas, é que nós, de novo, refazemos os nossos relacionamentos. E o que Jesus está dizendo: olha, eu quero refazer o meu relacionamento com vocês, mas eu preciso entrar e vocês precisam abrir a porta. Se você não abrir, eu não vou entrar. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, e assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos terminando essa série, Igreja Necessária, vivendo os nossos dias sem perder esse senso de comunidade, vivendo os nossos dias entendendo que como igreja precisamos enfrentar os dias maus, os dias difíceis, mas com essa paixão renovada pelas coisas de Deus, com os nossos corações inteiros pelas coisas de Deus, com uma vida prática inteira diante do Senhor, não perdendo a oportunidade de compartilhar a razão da nossa esperança. Se queremos ser essa igreja necessária para os nossos dias, precisamos nos despertar, precisamos abrir os nossos olhos. O mundo tem feito tanto ruído que nós não estamos ouvindo o toque de Jesus na porta. Eis que estou à porta e bato. Esse é um convite que Jesus faz para a igreja, para nós, a igreja no século 21, a igreja inserida nessa pandemia, a igreja que está buscando viver de uma maneira real, à luz desse caos. E o caos tem feito tanto ruído que nós não estamos ouvindo a voz de Jesus. Por isso, meu convite para você, aceite o que Jesus está te oferecendo nesta manhã. Aceite dele as riquezas espirituais. Aceite dele as roupas da salvação. Aceite dele o colírio para que amplie a sua visão do próprio mundo e enxergue as coisas espirituais e não só as coisas físicas que estão ao nosso redor. Para que nós possamos ser de fato essa igreja necessária para os nossos dias.
Vivemos dias tensos, onde a incerteza e a ansiedade dominam o coração humano. Mas somos desafiados a manter as marcas da Igreja de Jesus em nossos dias. Mesmo afastados uns dos outros, o senso de comunidade, de fé, deve persistir. As 7 cartas às 7 igrejas nos ajudam a buscar a mobilização comunitária real, mesmo nesse ambiente virtual. Nos despertam para um coração cheio de fé, esperança e amor, que devem ser experimentados em dias bons, mas também em dias maus. Senhor, peço que o Senhor esteja nos ajudando a discernirmos esses dias que vivemos. Dias de caos, dias de crise, dias de angústia. Mas dias, ó Pai, em que o Senhor vem nos visitar, oferecendo, ó Pai, as suas riquezas, oferecendo, ó Pai, o seu colírio, oferecendo as suas roupas. Pai, muitas vezes o Senhor está vindo nos visitar e nos confrontando, e nós não vamos, Senhor, fugir e nem nos justificar, mas nós vamos nos render a Ti, ó Pai. Nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos, Pai, confiar em Ti e permitir que o Senhor nos mova a viver de fato como uma igreja viva nos dias de hoje. Senhor, nos ajude a usarmos desse momento que estamos vivendo de pandemia como uma oportunidade para termos de fato um verdadeiro despertamento espiritual, para jogarmos fora tudo aquilo que não convém, tudo aquilo, Pai, que nos faz perder tempo, é gasto de energia, mas que possamos aproveitar esse tempo também para crescermos no nosso relacionamento contigo, a te buscarmos mais em oração, a buscarmos mais, Senhor, a tua palavra, a buscarmos, ó Pai, abrirmos o nosso coração para ouvir a sua voz. E peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver esses dias. Pai, o nosso coração é um coração que pede para que o Senhor abrevie esses dias. Mas também, Senhor, sabemos da Tua soberania e do Teu cuidado. E o que eu tenho visto nos últimos 60 dias é que o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor está cada dia mais presente. O Senhor está cada dia mais real. E não importa, ó Pai, como será os próximos dias, não importa como será o mês de junho. O que nos importa é a Tua presença. Porque os nossos dias podem mudar, mas o Senhor não muda. E isso é suficiente. Em nome de Jesus. Amém.